28 de julho de 1847. 4 dias depois de nossa chegada à bacia do Grande Lago Salgado. Fazia quase 4 meses desde nossa saída de Winter Quarters, na margem do rio Missouri. 1.900 quilômetros através das planícies dos rios Platte e das encostas íngremes e dos montes Black e montanhas rochosas. As areias ardentes das regiões dos arbustos sem fim e vales repletos de salgueiros, despenhadeiros rochosos, tocos de árvores e pedras. Muitos de nós estávamos doentes com a febre das montanhas. Ainda assim, tentávamos desesperadamente arar e irrigar a terra. O solo era tão duro e seco que quebramos vários arados com nossos esforços. Um vento quente e seco soprava incessantemente naqueles dias. Não compreendo. Esse foi o início? Foi. Perto do fim do dia, Brigham Young achou que deveríamos continuar nossas explorações da nova Terra da Promessa, apesar de ele ainda estar com a febre. Nessa época, eu era um apóstolo. Senti que havíamos encontrado uma terra que estava reservada pela mão de Deus. Minha alma encheu-se da mais sublime alegria quando seguimos Brigham em direção ao norte para o coração do vale. Irmãos, construiremos aqui o templo de nosso Deus. O senhor tem boa memória, presidente. Parece que sim. Mas, nesse sentido, creio que tenho uma certa ajuda, meu jovem. Aqui está. Aqui está uma coisa que pode interessar aos seus leitores, Sr. Callahan. O que é isso? Um diário? O senhor escreveu um diário? Desde 1834. Eu não sabia que também era um escritor. Ora, eu não teria a pretensão de considerar-me um escritor. Entendo. Só faço um registro dos acontecimentos. O profeta Joseph Smith aconselhou os santos a serem um povo que mantém registros. Joseph Smith, o fundador de sua igreja. Sim, por isso, quando me afiliei à igreja, fiz uma promessa de nunca dormir sem fazer um registro dos trabalhos do dia. E desde aí, enquanto não tivesse escrito em meu diário qualquer princípio que ouvisse o profeta Joseph ou qualquer dos 12 apóstolos ensinar, sentia-me um peixe fora d'água. O senhor quer dizer que realmente escreveu um diário a partir do dia em que se filiou à igreja mórmon? Eu não acho que seja uma tarefa fácil. A obediência nunca é uma tarefa fácil, Sr. Callahan. 25 de novembro de que ano? 1836. Sente-se, por favor. Obrigado. Eu não era muito mais velho do que o senhor, Sr. Callahan. Eu era um rapaz de 29 anos. Meu companheiro e eu voltávamos de uma missão aos Estados do Sul. Perdoe-me, mas não compreendo como tudo isso se relaciona ao templo de Salt Lake. O senhor entenderá, Sr. Callahan. O senhor entenderá. E foi naquele dia que meus olhos contemplaram pela primeira vez uma casa do Senhor construída por mandamento e revelação nesses últimos dias. Irmão Smoot, depressa, venha. Eu estou indo. Bom, venha. Acho que chegamos. Depressa.
Kirtland. Sim. Kirtland. O templo de Kirtland havia sido dedicado recentemente e eu estava ansioso por ouvir notícias daquele acontecimento abençoado. Oliver Calder e eu nos ajoelhamos em oração silenciosa e solene, e retirou-se o véu de nossa mente, e abriram-se os olhos de nosso entendimento. Foi por meio da voz dele que o próprio Senhor escolheu falar nesta última dispensação. O profeta Joseph Smith. Vimos o Senhor de pé no parapeito do púlpito no templo. Seu semblante resplandecia mais do que o brilho do sol, e sua voz era como o ruído de muitas águas. E ele disse: Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vive. Eu sou o que foi morto. Eu sou o vosso advogado junto ao Pai. Ele falou sobre os profetas antigos, Moisés, Elias e Elias o profeta, pois eles também tinham aparecido a Joseph e Oliver no templo de Kirtland, a fim de conferir-lhes suas chaves e dispensações. O término deste templo significou muito custo e sacrifício aos santos. Sim. E os irmãos e irmãs foram abençoados por seu trabalho. Este é apenas o princípio das bênçãos que o Senhor derramará sobre a cabeça de seu povo. Diga-me, Joseph, quais são essas bênçãos? O Senhor começou a restaurar a antiga ordem de seu reino a seu povo, a fim de levar a efeito a conclusão da plenitude do Evangelho. Wilford, lembre-se e pondere sobre essas coisas apenas em seu coração. Compreendo, Joseph. Bem-vindo ao lar, irmão Woodruff. Passaram-se 2 anos e meio desde que eu deixara Kirtland a fim de pregar o Evangelho. Quando saí, meus irmãos que moravam em Kirtland eram pobres, desprezados e olhados com desdém e descrédito pelos soberbos da Babilônia. Mas como tudo havia mudado, agora diante de mim uma magnífica casa de Deus que fala com a voz mais alta do que o trovão, que os santos prosperarão apesar da Babilônia, pois o seu templo lá está em homenagem ao seu reino na terra. La 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 la. Aleluia, aleluia. Na madrugada Rosiclé, Deus perpetua seu miser. Aleluia, aleluia. Aleluia, cantemos. Aleluia. Chuvas copiosas lá do céu mandam colheitas a granel. Aleluia, aleluia. Eu sinto muito tê-lo atrapalhado. Sua voz é muito bonita. E a sua também, senhor. O meu nome é Wilford Woodruff. Ah, sim, irmão Woodruff. Já nos conhecemos? Não. E você? Eu estou com muito frio. Se me der licença agora, eu... Não, espere. Por favor. Posso falar com você? Você já o fez. Bom, quer dizer, talvez amanhã? Talvez depois de sermos apropriadamente apresentados, Sr. Woodruff. Boa noite.
Boa noite. Aquela bela visão, descobri mais tarde, era uma certa senhorita Phoebe Whitmore Carter, a professora do lugar. Pouco tempo depois, fomos apropriadamente apresentados e depois de um longo namoro de 2 meses e meio, fomos unidos no santo matrimônio no dia 13 de abril de 1837. Naquele ano, o templo de Kirtland caiu nas mãos dos apóstatas. Muitos santos foram expulsos da cidadezinha e o templo foi profanado. Mais tarde, ele foi até mesmo transformado em abrigo para gado e outros animais durante o inverno. Dentro de uma década, outro templo foi mais uma vez erigido ao Senhor na cidade de Nauvoo, Illinois. Um breve refúgio contra a devastação das perseguições aos santos. Ele foi dedicado em maio de 1846, em meio ao êxodo forçado de toda a cidade de Nauvoo. O profeta Joseph e seu irmão Hiram tinham sido assassinados e seu testemunho selado com seu sangue. Depois de 18 meses de sua dedicação, o templo de Nauvoo foi destruído pelo fogo. O ato rancoroso de um incendiário. Bom, eu li quando o nosso jornal publicou aquele artigo. O tratamento dado ao seu povo naquela época foi indesculpável. Quanto mais nos esforçávamos para obedecer os mandamentos do Senhor, mais determinados ficavam nossos inimigos. Já haviam sido dedicados anteriormente locais para a construção de templos em Independence e Faroeste, e até mesmo em Spring Hill, com vista para um belo vale e o Rio Grande, o lugar mais celestial que já conheci. Hostilidades impiedosas não nos permitiam permanecer o tempo suficiente para começar o trabalho desses templos. Eles teriam que esperar por gerações futuras. Imagino que tivessem cansados da ideia de edificar outro templo. Lembro-me de que alguns expressaram suas preocupações. 5 anos depois de chegar ao vale, a construção do muro em volta da quadra do templo ainda estava incompleta. A obra do templo em si ainda nem tinha começado. Bom dia. Bom dia, William. Gostaria de trocar de mesa com você. Você precisa de mais calor do que eu. Prefiro ter a vista da janela. Além disso, o presidente Young vem nos visitar hoje pela manhã e quer estar atento à sua chegada. Ele quer discutir os planos para o novo templo. Diz que chegou a hora de começar o trabalho. William. Sim. Você ouviu o que eu disse? O presidente Young quer começar o trabalho no novo templo. Bem, é uma notícia maravilhosa. Eu pensei que ficaria feliz. Alguns dos membros antigos... Alguns dos membros antigos... Eu os ouvi falando sobre o novo templo. Sim. Eles dizem que... no minuto em que colocarmos a pedra na esquina do templo, a perseguição virá novamente sobre nós e seremos expulsos para fora do vale. Assim como fomos de cada local do templo desde que a igreja foi fundada. Pode ser que isso seja verdade, Presidente. irmão Ward. Mas que grande vigia sou eu. Mas, uma vez que se tenha iniciado o trabalho do templo, haverá também um aumento de bênçãos e o poder para sobrepujar todo o mal. Bem, não era a minha intenção, só... Eu sei, William. Mas lembre-se disto. Homens e mulheres se fortalecem com o serviço do templo. Precisamos edificar este templo para que o Senhor possa revelar as ordenanças de exaltação para o seu povo. E precisamos começar hoje. Posso usar sua prancheta?
Sim, é claro. Agora, irmãos, permitam-me mostrar-lhes o que me foi revelado com relação a este nobre templo. Haverá 3 torres ao leste, representando o sacerdócio de Melquisedeque. E 3 torres semelhantes ao oeste, representando o sacerdócio aarônico. Pouco depois, o presidente Young enviou Truman Angell à Europa a fim de estudar as obras dos grandes construtores dos séculos passados. Do monumento a Nelson em Dublin, na Irlanda, e os antigos castelos da Ilha do Homem, até os velhos cemitérios de Paris e as maravilhosas casas de adoração e do governo de Londres, Truman despendeu meses avaliando, desenhando e aprendendo o rico legado arquitetônico do continente europeu. Ele literalmente despendeu dias estudando a Catedral de São Paulo, a obra de arte e lugar do descanso final do maior arquiteto da Inglaterra, Sir Christopher Wren. Então, quando foi exatamente que se iniciou a construção do templo? A abertura da terra realizou-se no dia 14 de fevereiro de 1853. Foi uma cerimônia simples, presidida por Brigham Young. Quase imediatamente depois, o presidente Young designou-me para supervisionar a escavação do alicerce do templo. Com sua licença, é o irmão Woodruff? Sim. O cavaleiro me disse que eu deveria vir vê-lo. O que posso fazer pelo senhor? Me disseram que o senhor é o encarregado superintendente aqui. Todo homem capaz, senhor... Livingstone. James Livingstone. Chegou há pouco? Da Escócia, Lanarkshire. Sabe guiar uma parelha de bois, irmão Livingstone? Tão bem quanto qualquer outro. Qual era o seu serviço na Escócia? Eu cortava pedra, senhor. Tão bom quanto qualquer outro? Muito melhor, senhor. Acho que não precisamos de você por aqui, irmão Livingstone. Sinto muito. No entanto, preciso que você faça suas malas. Podemos usá-lo lá nas montanhas a fim de cortar pedras para o templo. Só faltam 6 semanas para sentarmos as pedras de esquina. Consegue fazê-lo? Se isso for a vontade de Deus... Irmãos e irmãs, estamos reunidos aqui hoje em uma das ocasiões mais alegres e gloriosas já acontecidas entre os filhos dos homens. Pois hoje vamos dedicar as pedras de esquina deste templo ao Deus Todo-Poderoso de Israel. Aventuro-me a dizer que os sacrifícios a que nos comprometemos hoje e o trabalho que realizamos aqui serão lembrados por muito tempo por este povo. E soarão como a voz de uma trombeta por todo o mundo, tão longe, tão alta e durante tanto tempo quanto o vento puder levá-la. Falo muito pouco a respeito de revelações ou visões, mas é suficiente dizer que no mês de julho, há 5 anos,
Parei sobre este solo santificado e vi o templo em espírito a cerca de 3 metros do lugar em que colocamos esta principal pedra de esquina. E desde aí nunca mais pus os olhos sobre este terreno sem que essa visão estivesse aí. Irmãos e irmãs, oro para que nosso Pai nos céus envolva todos vocês nos braços de seu amor e misericórdia e nos proteja a todos enquanto terminamos este templo, recebemos aí a plenitude de nossas investiduras e edifiquemos muitos mais. O senhor é o superintendente? Isso mesmo. O meu nome é Michael Hawkes, eu sou seu aprendiz. Sou James Livingston. Quem designou você, meu aprendiz? Eu trouxe uma porção de correias e cunhas e uma broca recém-afiada diretamente da oficina do ferreiro. Mas você só tem 12 anos. 13. Ainda assim é muito novo para ser um aprendiz. Quem o mandou para mim? Escutei na oficina do ferreiro que estava trabalhando sozinho. Os cortadores de pedra trabalham em equipe. Eu trabalho muito bem sozinho. Mas obrigado pelas ferramentas, eu precisava delas. O trabalho vai mais rápido com 2. Vai embora, garoto. Eu tenho muito o que fazer. Ainda está aí, é? Vai embora, garoto. Isso aqui é muito perigoso. Não é trabalho para um garoto. Os condutores eram contratados para transportar as pedras da pedreira até a quadra do templo. Uma viagem de 4 dias para um único carregamento. Muito bem, Adam. Tá chegando. Ótimo, Sam. Você pode ajudá-lo ali? Lá vamos nós, Adam. Estou colocando aí embaixo. Sam, cuidado com ele naquela ponta ali. Aquele lado. Pronto, irmão Joseph. Você pode ir. Irmão Joseph! Joseph!
E o que acontecia depois que o granito era levado até a quadra do templo? Bem, a maioria dos homens que trabalhavam na construção do templo eram cortadores de pedra na quadra. A maioria das pedras cortadas rudemente na pedreira usadas no alicerce eram alisadas ali, no solo, onde haviam sido deixadas pelos condutores da pedreira. Alguns eram artesãos habilitados que alisavam e davam forma às pedras mais finas, trabalhando em abrigos temporários na quadra do templo. Truman Angel era responsável pelos desenhos base usados para orientar os pedreiros na colocação das pedras no templo. Por esse tempo, a quadra do templo se havia transformado no centro industrial do vale. Os ferreiros mantinham-se ocupados, afiando diariamente as ferramentas. Trabalhadores na fundição, carpinteiros, maquinistas e uma variedade de artífices trabalhavam enquanto a quadra do templo se transformava numa colmeia de atividade. Os santos estavam animados, trabalhando com determinação para obedecer à vontade de Deus e construir sua santa casa. Maravilhoso, não é? As estrelas. Nunca tinha visto tão brilhantes em toda a minha vida. Elas nos fazem sentir algo na alma, não fazem? Já passei muitas horas ponderando a respeito desse céu. Imagino que todos fazem isso algum dia. É uma coisa natural. É mesmo, não é? O senhor se lembra do salmo? A glória. Os céus declaram a glória de Deus. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. É esse mesmo. Está familiarizado com as escrituras? Bom, eu fui criado em um bom lar cristão, presidente. É mesmo? Já sentiu que poderia estender a mão e alcançar alguma coisa? Como o que, por exemplo? Bom, eu sinceramente não sei. É quase como se houvesse uma parte de mim lá. Você não está só, Sr. Callahan. Houve uma época em que o homem galgaria o mais alto dos picos só para tocar a eternidade. Como se quisesse alcançar o próprio Deus. Como Abraão. A fé possuída por Abraão foi testada no alto de um monte. Ou Moisés? Moisés viu o Deus Altíssimo face a face quando estava no Monte Sinai. Você se lembra que ali Deus mandou que Moisés construísse um santuário em seu santo nome, um tabernáculo no deserto. Onde descansou a Arca da Aliança. O Senhor decidiu habitar entre seu povo e quando entraram na Terra Prometida, Deus ordenou que edificassem um lugar de descanso permanente para a Arca. Um templo? Sim. E mais uma vez foi ordenado ao homem que edificasse templos para o Nosso Senhor, onde recebemos instruções, revelações e ordenanças de nosso Pai Celestial. E o abismo existente entre Deus e o homem é transposto, como no alto dos montes do passado. Os montes do Senhor. Sim. Irmãos e irmãs, estamos nos aproximando rapidamente de circunstâncias difíceis. O presidente dos Estados Unidos, James Buchanan, tendo recebido relatórios falsos e perniciosos de sedição e traição sobre este povo, ordenou que tropas do exército dos Estados Unidos marchassem para nosso querido território a fim de abafar essa suposta insurreição. Eles estão às nossas portas, por assim dizer. É por causa disso que enviei instruções a todos os homens capazes que se apresentassem e ajudassem a enterrar os fundamentos e alicerces, escondendo as pedras existentes e a remoção de todas as barracas da quadra do templo. Irmãos, não podemos permitir que este solo sagrado e santo seja desonrado e profanado.
Não estou gostando nada disso, general. Se apresentem! Sim, senhor. Tenente, pegue alguns homens e verifique este lugar. Smith! Robert! Calma, homens! Fiquem em posição! Não há nada aqui, senhor. É só o campo de algum fazendeiro. Campo? No meio da cidade? O que é que esses mormons vão inventar agora? Eu acho que eles estão prontos para queimar completamente esta cidade se dermos um tiro que seja. Vamos prosseguir, coronel. Não vejo nada a fazer aqui. Já! Pra frente! Marchem! Convencido de que o general Johnston e seu exército não iriam infligir nenhum mal, nem representavam mais uma ameaça aos santos, o presidente Brigham Young anunciou logo depois que era seguro a todos voltarem para suas casas. Logo chegou o tempo de descobrir os fundamentos e alicerces do templo e continuar mais uma vez a sua construção. Irmão Angel, vim tão depressa quanto pude. Isto parece ruim, presidente. Temo que talvez encontremos a mesma coisa em todo o alicerce. Como isso aconteceu? Ainda não conseguimos determinar a causa, mas com uma coisa todos concordamos. Que este alicerce não pode aguentar o peso de um templo de granito. É extremamente perigoso. Providencie para que todos os trabalhadores sejam tirados da quadra. Por favor. Sim, senhor. Tudo bem, homens. Por hoje chega. Presidente. Não arredarei os pés deste lugar até saber o que devo fazer. Wilford, por favor, venha e sente-se. Já ouvi a notícia. O que devo fazer agora? Vários dos pedreiros acham que o problema surgiu por causa do uso de muita argamassa. O assentamento fez com que as paredes rachassem e se abrissem. Sim. O bispo Gardner me avisou. Eles sugerem que cortemos cada uma das pedras do templo, até mesmo do alicerce, nas medidas exatas, e que então sejam encaixadas firmemente pedra sobre pedra. Aparentemente, isto evitará qualquer outra rachadura ou ajuste. Presidente, temo que seja necessário derrubar todo o alicerce e começar tudo de novo. O que mais se pode fazer? Lutamos durante 9 anos para construir este templo.
Suportamos uma pobreza humilhante e perseguição. Nossos irmãos cobriram-se de bolhas ao sol do verão, sendo escaldados no próprio suor. Eles estremeceram e se encharcaram em meio a tempestades torrenciais, com os raios dançando sobre eles. Sentiram seus dedos das mãos e dos pés se congelarem com o frio do inverno. Nós enfrentamos as próprias mandíbulas do inferno. E, no entanto, há noites em que fico acordado, com medo de que nunca viva para ver este templo dedicado. Espero que este templo permaneça em pé durante o milênio Wilford, para que os santos de gerações futuras possam entrar nele e receber suas investiduras. Você está certo, meu amigo. Nós retiraremos o alicerce e começaremos de novo. Daquele dia em diante, Truman Angel ficou responsável pela especificação de cada pedra e sua posição no templo. E esse modelo foi seguido durante o resto de sua construção. As mulheres se uniram aos esforços, fornecendo roupas de trabalho para os homens e ajudando naquilo que podiam. O templo progrediu a passos vagarosos à medida que os meses se transformavam em anos. Eu não entendo porque levou 40 anos para ser construído. A dificuldade de se transportar os blocos de granito para o templo ainda era o maior entrave para o trabalho. Bom dia. Presidente, se lembra do meu assistente, Michael Hawks? Ora, é claro. Irmão Hawks. É um prazer vê-lo de novo. Eu sinto interromper, eu não sabia. Não tem problema. Por que não se senta, Michael? Acho que esse assunto é do seu interesse. Temos que fazer os preparativos para encerrar o trabalho na pedreira durante algum tempo. Encerrar o trabalho? Olha, eu sei que estamos com poucos homens no momento e o tempo também não tem ajudado, mas eu... Não, Michael. Não é nada disso. Vocês estão fazendo milagres aqui. Estamos falando em uma outra prioridade. O irmão Brigham precisa de todos os homens que conseguir por aqui para terminarem a Estrada de Ferro. A Estrada de Ferro? Vocês pretendem parar o trabalho no templo para fornecer homens para a Union Pacific? Michael, controle-se. Não vamos parar o trabalho no templo, meu jovem. Na realidade, nós o estaremos adiantando. Sabe, creio que para completar o templo, precisamos primeiramente dedicar todos os nossos esforços para completar a Estrada de Ferro. Perdoe-me, presidente, mas eu não vejo como fazer com que nossos homens trabalhem na Estrada de Ferro. Uma vez que a Estrada de Ferro Transcontinental esteja terminada, podemos imediatamente construir uma extensão até Salt Lake City e até mais adiante. Não apenas poderemos ter acesso a suprimentos vindos do leste, mas poderemos completar uma linha que inclua a própria pedreira, talvez até fazer um desvio direto para a quadra do templo. Poderemos transportar o granito diretamente para o templo pela Estrada de Ferro. Mas mesmo assim, eu acho que os homens considerarão esse um pedido estranho. Entenda, Michael. Isto não é um pedido. Não era exatamente isso que a gente esperava. Vocês, fiquem onde estão. Acha que ela vai cair? Bom, ela tem que cair.
A carga que colocamos no outro lado parece que não explodiu. É, e com certeza deve estar completamente encharcada. É isso mesmo, eu vou ter que ir até lá. Eu vou ter que preparar uma nova carga. Então eu quero que se protejam até ela explodir. Michael, onde você pensa que vai? Sabe, eu acho que está ficando velho. Acho que gostaria de ter companhia ali. Não vou precisar tanto assim de companhia. Além do mais, tem dinamite o bastante aqui para levar todos nós para o céu. Eu levo a carga. Não. Isso é trabalho para um velho. Muito bem. Vamos indo. O que eles estão fazendo? Vamos lá, Michael. Por que não deixa eu levar essa corda pra você, hein? Por que não deixa eu levar? Não, ela fica comigo. Eu não acredito. Cuidado, está escorregando demais. Cuidado. Segure firme. Cuidado, Michael. Tenha cuidado. Você está bem? Michael! Ainda está inconsciente. O Dr. Durham não sabe se voltará a si. Ele conseguirá, irmã Livingston. Ele é um escocês durão. O rapaz, Michael Hawkes, recusa-se a sair do lado de Jean. Michael, viemos para dar uma bênção ao irmão Livingston. Sei que é difícil, meu amigo. Em ocasiões como esta, chega-se a perguntar por que o Deus Todo-Poderoso permite que a adversidade atormente até os melhores homens. O trabalho que você e o irmão Livingston fazem não é para mim ou para o irmão Woodruff. Vocês trabalham para o Senhor. Estão construindo a Sião de Deus. Vocês trabalham para a sua santa casa. Tenha fé, irmão Hawkes, pois deverá extrair um templo de granito dos montes eternos com suas próprias mãos, para que todo o mundo veja durante séculos que virão. Você está abençoando milhões de pessoas para esta vida e para toda a eternidade. O Senhor ama você por isso, Michael. Quer se juntar a nós, irmão Hawkes? Irmão James Livingston, pelo poder do santo sacerdócio,
E James Livingstone? James viveu, mas perdeu o braço direito. Se me lembro bem, existe uma fotografia. Aqui está. Este é James Livingstone em pé perto do presidente Young. O que é isto? Foi-lhe colocado um braço artificial e um gancho. Logo que conseguiu levantar-se, voltou ao trabalho de supervisionar a pedreira e lá permaneceu até que a última pedra foi colocada no templo. Posso ver? Por favor. Em que ocasião essa foto foi tirada? 4 de abril de 1873. O primeiro carregamento da pedreira para a quadra do templo realizado por estrada de ferro. O presidente Young viajou de Salt Lake até as pedreiras e voltou a fim de celebrar o acontecimento. A viagem de volta durou pouco mais de 1 hora. É muito melhor do que 4 dias por carro de bois. É, isso mesmo. Quando ele deixou esta vida terrena, no dia 29 de agosto de 1877, as paredes do templo mal tinham alcançado 7 metros. O trem transportava cerca de 27 toneladas de pedra por dia. O irmão Brigham dizia que haveria pouco progresso no templo até que construíssemos as estradas de ferro. Ele tinha razão. Ele sempre tinha razão. Sim, entre. 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 Já está na hora de dormir. Podemos orar com o senhor hoje, vovô? É claro que podem. Entrem, entrem. Não fiquem com vergonha. Crianças, quero que conheçam o Sr. Callahan. Ele é um escritor de Nova York. Sr. Callahan, estes são alguns de meus netos. Este é Hampton. Olá, Hampton. Este é Mariam. Como vai você, Mariam? E esta é a Sarah. A casa está cheia de familiares hoje. Vieram para a cerimônia de amanhã. Agora me respondam. Por que amanhã é tão especial? Porque estamos dedicando o templo de Salt Lake? Exatamente. Muito bem, Hampton. Não devemos nos lembrar de todos os que ajudaram a construir e embelezar o templo em nossas orações de hoje? É claro que devemos. Vamos lá. O senhor gostaria de nos acompanhar em nossa oração da noite, Sr. Callahan? Será uma honra. Muito bem. Mariam, você oferece a oração. Querido Pai Celestial, estou grata por minha família e pelo vovô Woodruff, e minha mamãe e papai e todo o resto da minha família. Abençoa este grande país em que vivemos, abençoa os líderes de nossa igreja e todos os missionários. Esperamos que o sol brilhe amanhã para que possamos sair e brincar. Abençoa todas as pessoas que trabalharam no templo e o Sr. Callahan. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem. Agora todos para a cama. Boa noite, Hampton. Boa noite. Boa noite, Mariam. Boa noite. Boa noite, Sr. Callahan. Boa noite para você, Sarah. Boa noite. Lá vamos nós. Não se preocupe, Sr. Callahan. Elas não mordem. E sabe como é? São crianças maravilhosas. Suponho que o senhor não tenha filhos. Não, eu não sou casado. É uma instituição maravilhosa. Eu a recomendo. Eu acho que simplesmente nunca tive tempo ou disposição para procurá-la. Imagino que seja uma questão de prioridades e um jornalista ocupado como o senhor. Sim, exatamente. Tem uma coisa que gostaria que o senhor lesse. E talvez saia um pouco de nosso assunto, se não se importar. Não, é claro que não. Eu estava cuidando de meus deveres no templo de St. George no outono de 1885, quando recebi notícias de que minha querida esposa Phoebe sofrera um acidente em Salt Lake. E voltei imediatamente. Encontrei-a em péssimas condições. É. 9 de novembro de 1885. Minha mulher está muito doente.
Impus as mãos sobre sua cabeça e dei-lhe uma bênção. 10 de novembro, às 2 horas desta manhã, ela faleceu. Separamo-nos depois de viver juntos durante 48 anos sob o convênio do casamento. Bem-aventurados os que morrerem no Senhor. Descansa em paz, minha querida Phoebe. Mas logo mais, a tumba vencida entregará os seus cativos. Então, com marido, filhos, amigos, profetas e apóstolos, reinarás em alegria como esposa, rainha, mãe e santo até um dia eterno. Eu estou atravessando um capítulo estranho da história da minha vida. Espero me mostrar verdadeiro e fiel até o fim para que possa encontrar-me com ela no reino celestial de Deus e habitar com ela em paz para sempre. Este parece um assunto muito pessoal, presidente. Sr. Callahan, o senhor atravessou mais de 4.800 quilômetros a fim de escrever a história do Templo de Salt Lake. Se a verdade for conhecida, esta é a história do templo, a razão pela qual os construímos. A morte da minha Phoebe foi uma ocasião triste e difícil para mim, mas eu sabia dentro de meu coração que ela não estava perdida para mim. Nós seríamos sempre marido e mulher. Havíamos nos casado para esta vida e para toda a eternidade. Esta vida e a eternidade? Sim, o casamento é uma das ordenanças sagradas realizadas no templo, e não é apenas até que a morte vos separe. O homem e sua mulher podem permanecer casados mesmo depois da morte? Sim, e se os convênios forem cumpridos, as famílias que forem ligadas no templo são unidas em um relacionamento por todas as eternidades vindouras. Não ouvi falar sobre esses convênios. Foi-me dito que são secretos. Sagrado seria um termo mais apropriado. Um dos propósitos do templo é permitir a todos que são dignos fazer convênios sagrados com nosso Pai Celestial. Convênios sagrados? O que quer dizer? Nos tempos antigos, Abraão fez convênios com o Senhor. E se vivesse de acordo com os mandamentos de Deus, o Senhor prometeu a Abraão que derramaria certas bênçãos sobre ele. Então, no templo, fazem convênios semelhantes com o Senhor? Sim. E para que servem? Isto é, quais são essas bênçãos, então? Brigham Young ensinou que é necessário receber essas ordenanças na casa do Senhor, para que depois de deixar esta vida você possa passar pelos anjos que permanecem como sentinelas de volta à presença do Pai Todo-Poderoso e receber exaltação. Assim, ao final, o caminho que passa pelo templo leva à exaltação? Sim. Também fazem esse trabalho pelos mortos, é verdade? É. Algumas pessoas podem achar isso... Muitas pessoas acreditam em algum tipo de trabalho vicário pelos mortos. A expiação de Jesus foi um trabalho vicário. Quem quer que aceite Jesus como Salvador também aceita o princípio do procurador vicário. Eu suponho nunca ter pensado no assunto sob esse aspecto. Uma vez que tenhamos recebido essas ordenanças por nós mesmos, voltamos ao templo e realizamos esses mesmos convênios em favor de nossos antepassados, aqueles que viveram em tempos antigos e não tiveram a oportunidade de fazê-lo por si mesmos. Nós, os vivos, agimos como procuradores pelos mortos. E, de certo modo, estão ligando todas as nossas gerações através do século. Exatamente. E essas foram as chaves e a autoridade que Elias, o profeta, conferiu a Joseph Smith no templo de Kirtland. Elias, parece que me lembro de uma escritura sobre isso. Alguma coisa como pais e filhos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos. E o coração dos filhos a seus pais. Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Estou começando a entender por que as famílias são tão importantes para os Mormons. É por isso que vocês mantêm um diário, para ter um registro da história de sua família? Bem, esta é uma das razões. Posso fazer-lhe uma pergunta difícil? Por favor. Teoricamente falando,
Então é possível que até mesmo eu possa entrar no templo e receber essas ordenanças? O templo é para qualquer pessoa que esteja vivendo de acordo com os mandamentos que Deus deu com relação ao templo. Uma pessoa não pode simplesmente entrar no templo. Não. Mesmo nos dias do Templo de Salomão, havia certas leis de purificação que precisavam ser satisfeitas antes que fosse permitido a alguém entrar no templo. Hoje em dia, mesmo os que são membros da igreja precisam primeiro preparar-se espiritualmente e serem dignos de receber essas bênçãos. E é por isso que aqueles que não estão apropriadamente preparados como eu não podem alcançar plenamente seu significado? Em sua plenitude, as realidades da eternidade estão além de nossa capacidade mortal de compreender. Esses convênios foram dados por revelação. E eles só podem ser entendidos por revelação. Assim como os templos antigos de que falamos antes, o templo é um local onde os santos podem ir e sentir que estão entrando na presença do Senhor. Eles aprendem verdades importantes sobre seu relacionamento com Ele e o propósito da vida. É por isso que edificamos templos. Ouvi dizer que já construíram outros. Sim. Mesmo enquanto o trabalho prosseguia no templo de Salt Lake? Manti, Logan, St. George. E quantos mais construirão? Tantos quantos o Senhor exige de nós. Dia 25 de julho de 1887, o sucessor de Brigham Young, presidente John Taylor, faleceu aos 5 minutos para as 20 horas. Isto coloca a responsabilidade de cuidar da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias sobre meus ombros, como presidente da Igreja. Oro para que Deus, meu Pai Celestial, me dê a graça de estar à altura de meus dias. Cyrus Edwin Dallin, um escultor de Utah, foi comissionado para criar a estátua do Anjo Moroni para a torre central do leste do templo, o pináculo. Depois que os esboços de seu desenho foram aprovados pela primeira presidência, ele completou um modelo de 1 metro em gesso no dia 4 de outubro de 1891. A estátua no tamanho real foi fundida em Salem, Ohio, e tinha 3,80 metros de altura. Dallin afirmou mais tarde que sua inspiração para a estátua do Anjo Moroni veio dos escritos do apóstolo João. E vi outro anjo voar pelo meio do céu. Tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação e tribo e língua e povo. Bom, acho que não estou tão familiarizado com as escrituras.
Se existe algum acontecimento sobre a face desta terra que vá atrair a atenção do Deus do céu e das hostes celestiais, este é o que se encontra diante de nós hoje. A reunião deste povo, o brado de hosana e a colocação do pináculo deste templo em honra de nosso Deus. Meus irmãos e irmãs, queremos terminar este templo. Nós desejamos dedicá-lo a Deus assim que pudermos, para que o grande número de membros que mora nesta área possa entrar nele e realizar as ordenanças pelos vivos e por seus mortos. Atenção, todos vós, casa de Israel, e todas vós, nações da terra. Vamos agora colocar o pináculo do templo de nosso Deus, cujos alicerces foram assentados e dedicados pelo profeta, vidente e revelador Brigham Young. Irmãos e irmãs, acreditando que as instruções do presidente Woodruff, referentes ao término do templo de Salt Lake, são a palavra do Senhor para nós, eu proponho que esta Assembleia se comprometa, coletiva e individualmente, a completar a obra do interior deste templo, para que a dedicação possa realizar-se dentro de um ano a partir desta data, no dia 6 de abril de 1893, 40 anos depois do dia da colocação das pedras da esquina deste templo. Assim, a cerimônia do pináculo marcou o término do trabalho de assentamento de pedras do templo? Isso mesmo. Todos os andaimes foram retirados e a atenção voltou-se para o acabamento e decoração do interior do edifício. Com apenas um ano para completá-lo? Ah, sim. Homens práticos e experientes me haviam declarado que seriam necessários 3 anos, ou no mínimo 2, para completar o trabalho no templo. No entretanto, todo tipo de artesãos habilidosos foram trazidos para o serviço. Esses eram homens e mulheres que consagraram seu tempo e talentos, muitos com grande sacrifício. Pode ser que jamais sejam conhecidos ou recebam crédito do mundo. No entanto, a beleza de seu trabalho permanecerá como um testemunho de sua devoção, fé e amor a Deus. A velocidade com que o trabalho prosseguiu não foi nada menos do que miraculosa.
Mas o trabalho no interior só foi completado apenas hoje, não foi? E nem um momento antes, não é mesmo? É. Muito obrigado por sua entrevista, presidente. O senhor me deu muito sobre o que escrever e pensar. É sempre uma grande satisfação. Bom dia, irmãos. Bom dia, presidente. Este é o dia pelo qual estivemos esperando. Parece que o tempo está piorando. Bem, não acho que isso seja uma surpresa. Irmãos, gostaria de trocar algumas palavras com nosso amigo. Logo me juntarei a vocês, se me permitir. Mas é claro, presidente. Se precisar de alguma coisa, presidente. Obrigado, Joseph. Estarei bem. Bom, bem, entrar. Vamos indo. Bom dia. Bom dia, presidente. O senhor chegou aqui bem cedo. Bem, eu queria ver o que pudesse da dedicação. E o que é que vê? Eu não sei bem como escrever sobre tudo isso. Então, é isso que Brigham Young viu no meio do deserto há tantos anos. E não estávamos muito longe daqui. Eu gostaria que pudesse estar conosco lá dentro, irmão Callahan. Eu também, presidente. Então, talvez algum dia, amigo. Sim, talvez. Essa foi a última vez que vi o presidente Wilford Woodruff. Quando vi esse servo do senhor andar de volta ao templo, eu lembrei-me de algo que ele mencionara na noite anterior, quase de passagem. Quando os santos solicitaram a condição de Estado em 1850, queriam chamar seu estado de Deseret. Mas certo senador, que não era muito favorável aos Mormons, decidiu que deveriam dar o nome de Utah, por causa dos índios Ute. Não foi até anos mais tarde que vim a saber o significado da palavra Utah. Ela quer dizer cume dos montes. E pensei nas palavras do profeta Isaías. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes. E concorrerão a ele todas as nações. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração.